Olá, tudo ótimo! Nessa noite você vai saber quanto custou mais ou menos a confusão no tiroteio do Robertão. Muito prazer te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte entrando agora, porque nós estávamos aqui buscando entrar, o Instagram não estava deixando. E vamos fazer a gravação para o YouTube, deixar aqui uma rapidinha, para depois a gente fazer o serviço completo. Bom, desde ontem aí, né, sobre hoje para amanhã, dessa confusão do Robertão do tiroteio, né? E contra a Polícia Federal, né? Então, vamos fazer a conta econômica desse negócio? É o seguinte, é, as ações da Petrobras caíram 10% hoje. No Banco do Brasil também, né? O Banco do Brasil quase 10%. Então, eu estava falando pela manhã, mostrando que aquela comparação, né, de ações, enfim, de 2008, 2010, essas comparações de pessoas que têm tendência de usar números para tentar enganar a população, ou para apresentar o seu viés. Mas o que importa é que vamos considerar o valor que foi dado aí de 526 bilhões de reais. A empresa perdeu 10%, quase 10%, cerca de 10% de valor em mercado. Ou seja, a empresa, as pessoas que estão investindo, enfim, quem tem negócios, né? Eu estou vendendo e comprando, eu tenho negócios hoje, é perda. Se o valor cai, alguém perde, alguém quer, mas cai, tá? Então, assim, só de Petrobras hoje, nessa brincadeira, foram 10%, foram 53 bilhões. Aí, não vou nem colocar o Banco do Brasil, tá? A Lava Jato estimou que seriam 40 bilhões de reais lá em 13 anos, né? Em um dia você consegue fazer mais do que toda a Lava Jato de 13 anos. E aí eu apurei também outra coisa aqui, em termos de questões políticas, né? Que a gente fala, as pessoas acham que a igreja, a religião, ideologia, socialismo, isso é muito bacana, né? Mas o Brasil tinha o mesmo nível de renda que a China, que a Índia, e até melhor, tá? Que a Coreia do Sul, lá em 1960, 64, tá? E, bom, não precisa dizer nada, né? A China já ultrapassou a gente muito, né? A China é o segundo PIB do mundo, a Coreia do Sul já é desenvolvida desde 1989, quando nós começamos a votar para presidente, né? Ele já era um país desenvolvido em 89, né? A China fabrica vacina, a China tem, enfim, uma tecnologia, né? Apesar das diferenças absurdas sociais. Mas, então, nisso aí, nós podemos apurar também quanto custou a demissão do Castelo Branco. Castelo Branco não foi lá o presidente de 64. Castelo Branco foi o presidente da Petrobras, foi demitido pela internet, o que não está previsto nas regras da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Isso tem multa, isso tem implicações sérias. Bom, só ali a Petrobras perdeu 21% de valor de mercado. E a empresa estava com um valor de mercado mais baixo, né? Foi o fundo do posto durante o governo, mas só ali a Petrobras estava valendo, na época, lá, entrou no fundo cerca de 300 bilhões, só ali foi 50, 60 bilhões de perdas em demitir um presidente da Petrobras online. Então, a gente vê, que eu estou colocando números para você entender que a confusão que o Brasil está se metendo, guerras, armas, né? Então, uma pessoa, né, de posses, foi político, poderoso, pode ter granadas, pode ter fuzil na sua casa, atentar contra a polícia, resistir à prisão, né, atirar, jogar granada contra a polícia, e se fosse lá na casa ou na comunidade ou no lugar mais, né, não fosse o cara de posse, principalmente se ele fosse tivesse a pelezinha mais queimadinha, a polícia já tinha entrado atirando, matando todo mundo porque está revidando, não é isso? O soldado da aeronáutica, que foi agora assassinado aí pela polícia, né? A polícia disse que ele não parou aqui no Rio de Janeiro, né? O soldado da aeronáutica. E ele não parou, não. Ele não atirou contra a polícia, não. Ele só não parou, tá? O Genivaldo, aquele caminhoneiro, motoqueiro, enfim, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e foi asfixiado até a morte. Não parece que ele atirou contra a polícia e jogou granada, né? E ele foi o quê? Executado. E o candidato aí, o deputado Roberto Jefferson, atirou contra a polícia, jogou granada e a polícia não invadiu o território, né? O tal do padre Kelmo,
Ele foi lá ainda prestar solidariedade, não teve barreira de contenção. Quer dizer, se você atira contra a polícia, não teve um cerco, né? O padre Kelmo pode entrar tranquilamente na casa, fazer toda a negociação, né? O padre Kelmo, enfim. E a polícia, quando entrou na residência, depois de entrar, e ele estava já sem, né, os artefatos, sem as armas, sem as coisas todas, ele não foi algemado. E ele oferecia riscos policiais, porque ele atirou granada, ele atirou com fuzil, uma arma que não poderia ter na casa. Então, a gente está vendo aí o resultado, duas coisas, né? Eu mostrei os valores econômicos, só hoje a Petrobras perdeu quase 10% de valor de mercado, ou seja, a Petrobras, que valia 526 bilhões, né, de reais, perdeu 10% de valor de mercado, isso já é tudo do que o pessoal estima que foi a Lava Jato lá em 13 anos, para a gente entender algumas coisas, não sou contra a favor, mas estou só botando números, né? O pessoal fica muito preocupado com a Lava Jato, com corrupção da Petrobras, só que os estombos são os maiores. A demissão do presidente Castelo Branco da Petrobras, lá, que foi demitido pela internet, né? Que ainda tem multa da CVM, aquilo ali foi o quê? A Petrobras caiu 21%. Dá um Google aí da Petrobras, né? Quanto custou a demissão do presidente da Petrobras, Castelo Branco Online? Custou 21% de queda das ações, né? Então, a gente vai colocando números, tá? A gente sempre chama atenção, porque agora aqui eu estou vendo jornais internacionais, no mundo, né? A gente vê, morei na Inglaterra, fica vendo Financial Times, enfim, a gente acostuma, e tem umas pessoas lá fora. Então, 60% dos jornais, publicações, né? Mostrando também na TV Cultura, que eles têm um panorama neutro neutro, não fala nem de um lado nem de outro, né? Sobre o Brasil, no mundo, né? Le Monde, New York Times, Financial Times, The Economist, enfim, vários jornais do mundo, na China. 34% dos jornais têm um viés negativo do Brasil, por essa confusão toda que está acontecendo. E é claro que tem um lado que atira mais, né? Tem um lado que atiça mais, joga mais fogo, e o outro, né, também atiça também. Os dois se dizem católicos, né? Cristãos. E pelo que eu li na Bíblia, tem a Bíblia ali, eu trabalhei muito tempo na igreja, não me consta em lugar nenhum que é uma moeda da César que é de César, a Deus que é de Deus, política não se. Deus disse, Jesus Cristo disse isso, eu não sei se tem outra coisa escrita na Bíblia, mas, né, cada um dá a César que é de César, dá a Deus que é de Deus, então política não se mete com religião. E segundo, Jesus Cristo jamais mandou alguém ter armas, atirar, inclusive quando ele foi preso, Pedro foi lá decepou, tá lá no Evangelho, Pedro decepou na orelha do soldado que foi prender Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou abaixar a espada, que eles usavam espada, né? E foi lá e ainda curou, né? Está escrito também, curou a orelha do soldado que prender ele. Então, Jesus Cristo não mandou ninguém ter arma, granada, não mandou nenhum governante, pastor que deu tiro lá no aeroporto, né? O ministro da Educação, que a arma disparou no aeroporto, ministro da Educação, pastor, andando armado, né? Então, não consta na Bíblia isso, que Jesus Cristo pregou isso no Evangelho. Mas eu estou colocando aqui questões econômicas, os jornais mostrando no mundo o impacto. Eu viajei, faço entrevista com as pessoas que estão lá fora que eu viajei, e assim, a visão é trágica. Eu, quando cheguei na Itália em 2016, ou Itália, Europa, você era brasileiro, você era assim, você é o cara, né? Você é o cara. Hoje está difícil ser brasileiro lá fora. Então, é só para a gente fazer uma rapidinha, esses prejuízos estão sendo dados, né? Desde que o Brasil entrou nessa guerra civil. Isso começou em 2014, quando o candidato que perdeu a eleição, eu sempre falo isso, ele não aceitou, questionou a urna lá em 2014, que ele perdeu de pouco, ele questionou a urna eletrônica, coisa que eu trabalhei banho no início, que podia dar problemas, trabalhei mais de uma vez nas urnas eletrônicas. Tudo na vida pode falhar, né? Eu contando agora com umas pessoas às horas da tarde falando, eu sobrevivi, né, aos aviões da FAB que caíram, amigos que moraram comigo morreram no avião da FAB, eu sobrevivi a alguns, amigos meus que eu convivi no dia a dia morreram no avião da FAB, ou desconhecidos, colegas, e nós estamos aqui vivos. Então, assim, essas coisas podem acontecer, tem vários parâmetros. Mas o que é importante para a gente fechar aqui, por horário, né? Eu consegui entrar agora que estava aqui, não consegui entrar, porque o Instagram não deixava, não sei o que houve. Eu estou vendo aqui o Jornal da Cultura do dia 12/10. Então, você pode ver lá, Jornal da Cultura, no dia 12/10 que eu assisti, né?
ele mostra exatamente lá no minuto aqui, a gente está aqui pelo minuto 16, se eu não me engano aqui, né? Pelo minuto 16, tá? 13, 14, 15, 16 aqui, ó, exatamente mostrando o seguinte, o governo está liberando, a gente já tem números, né? O governo está liberando aí é, consignado para quem é Bolsa Família. Então, olha só, se, se o cidadão recebe o Bolsa Família, que chama de Auxílio Brasil, enfim, se o cidadão recebe o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família que seja, ele não tem condições de dinheiro, como é que ele vai pagar juros de 50% ao ano? Que é 3,45% ao mês que a Caixa está emprestando. Isso foi feito agora, na época da eleição, mas a Caixa é um banco público, e esse cara que tem Bolsa Família vai pagar em 24 meses, ele não vai ter 24 meses pelo seguinte, ano que vem, o governo falou que vai dar R$ 600 de Bolsa Família, mas não está no orçamento. Ou seja, você falou que vai pagar o Bolsa Família ano que vem, só que não está no orçamento. Não foi mandado pelo governo, não tem previsão para isso. Tá? Uma coisa é falar, outra coisa é botar no orçamento. E aí, é, o presidente da República, independentemente de quem seja, ele não tem poder de dar esses R$ 600. Os dois falam isso, mas nenhum deles, porque ele depende do Congresso Nacional aprovar. Então, eu posso dizer que eu vou dar o Bolsa Família, o presidente atual está dizendo, mas não botou no orçamento, que é mais grave, nem sinalizou que está no orçamento, não foi aprovado. E o candidato da oposição, que falou que também vai dar R$ 600, não pode prometer, porque ele depende do Congresso, e o Congresso já está eleito, ele é mais chamado de direita, ele foi eleito assim, não porque teve louros do governo, foi eleito porque ele recebeu o tal do orçamento secreto, o pessoal que está apoiando o governo, e eles investiram muito na eleição. Então, esse Jornal da Cultura do dia 12, no minuto 15, você vai ver lá as pessoas que têm Bolsa Família recebendo, né, injeção da Caixa Econômica, porque, imagina, se o Banco Itaú, se o Bradesco, o Santander, os bancões grandes não aceitaram participar do negócio que ganha 50%, opa, tem coisa estranha aí, não tem não? Os bancos falaram assim, não vamos participar disso. Isso é inadimplência, não tem condições da pessoa pagar. Uma pessoa que já depende do auxílio, como é que ela vai pagar 50% de juros ao ano, que seja 24 meses? Né? O consignado para servidor público, a taxa é 18%. Vamos comparar? O consignado para pessoal do INSS são 23%, mas são verbas, ou seja, o aposentado, o servidor público, ele tem lá o dinheiro dele garantido, não é por 24, 12, 24 meses. As parcelinhas vão ser pagas, tá certo? Então, você tem níveis ali. O Bolsa Família tem um prazo. E ano que vem, nenhum dos dois, ou seja, quem recebe Bolsa Família, você não tem garantia de que vai ter esse pagamento. E a Caixa está emprestando com 50% de juros, e os bancos já falaram, isso aí vai dar ruim, a gente não vai entrar. Isso aí é uma furada, inadimplência que vai pagar vai ser eu, você que está aí, tá? E a gente, para só acrescentar esse caldinho aqui do quanto impacta no seu dinheiro, que as pessoas querem votar muito porque é aborto, religião, não sei o quê, isso, aquilo. Eu vim agora, fiz um rios rápido, eu fui, estava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava há muito tempo lá, ver a realidade, universidade vazia, falei, pô, universidade vazia, fui do SEMPES, que é um dos investimentos maiores que a Petrobras fez, que eu acompanhei aquilo lá desde o início, né? Aquilo não existia, que era mato, que eu filmei lá hoje à tarde. Aquilo fizeram um centro de pesquisa, mais uma coisa espetacular, chamado SEMPES 2, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras. Está tudo meio parado. Né? Aí eu voltei da universidade, conversando com o motorista, né, falando, cara, eu falei, cara, tá vazio, isso aqui, se o ônibus andar lotado, ele falou, tal. Aí a gente vim para a cidade, para sentir o clima na cidade, a gente está trabalhando online, em casa, a gente está no nosso conforto. Aí eu falei, vamos sentir a cidade, né? Rio de Janeiro, segunda-feira, um dia de movimento, né? Estava no horário do rush, 6 e pouca, trânsito fluindo tranquilamente no Rio de Janeiro. Eu fiz pós-doutorado em engenharia de transporte, o trânsito é um indicador de vigor da economia.
Então, assim, Rio de Janeiro, o segundo estado de maior PIB do Brasil, dia, foi segunda, já foi dia de quinta, sexta, assim, tá tranquilo. Então, significa que não se vai dizer que a Universidade Federal, que o servidor público não está indo lá, na cidade, nas avenidas de maior movimento que eu passei hoje, que vai dar para a Avenida Brasil, Francisco Bicalho, tranquilo, tá? Então, o governo do, do dia 13 tem outra reportagem, tá? Tem essa aqui do consignado, então, dinheiro que a gente, se a Caixa não pagar, a gente que vai pagar essa conta que é da Caixa, né? Do governo público. Tem também, no dia 13 a reportagem, pelo menos 19 por aí também, mostrando que Jornal da Cultura, né? O Jornal da Cultura já foi eleito o segundo jornal mídia, né? Mais relevante, assim, já foi eleito, né? Do mundo, tá? Perdeu só para a BBC de Londres. É, no dia 13 tem reportagem sobre educação, porque o dia da educação vai ser, eles fazem a reportagem da educação no dia 14, porque o dia do professor cai no dia 15, né? Então, no dia 14, eles fazem uma reportagem maravilhosa sobre o dia do professor, sobre as questões de professores, e no dia 13, que é uma quinta, ele fala a reportagem mostrando que o orçamento desse ano dos livros didáticos, estamos falando de educação básica, né? É 1 bilhão. E o governo ainda não comprou os livros didáticos para o ano que vem, ainda está lá tipo, fazendo licitação só para o ano. Nós estamos em outubro, já vamos entrar para novembro. O governo ainda não comprou, está fazendo licitação. E detalhe, do 1 bilhão que estava destinado para isso, só foram usados, né? Só foi usado efetivamente 250 milhões. Tá no jornal. E como é que é essa mágica? Que se você entrar no site do governo, esse aqui é uma coisa grave, acontece igual aos dados da Covid que eu apurei, né? Você entra no site do Ministério da Saúde, você vai botar assim, Brasil, 35 milhões de casos de Covid. Aí vai botar assim, 34 milhões e 300 mil recuperados. Vai ficar lá em destaque. Aí, se você olha para essa informação, você fala, pô, Covid não faz mal, né? De 35 milhões, recuperamos 34 milhões e 300 mil, porque os 700 mil que morreram não é nenhum seu, né? Só que se você fizer a conta da Covid, e comparar a Covid com todos os países, que é o que a gente faz, né? E que é a realidade do mundo, o mundo teve quase cerca aí de 6 milhões e 500 mil mortos numa população de 8 bilhões, né? Deu 6 milhões e meio, mais ou menos, de mortos. Nos Estados Unidos, morreram 1 milhão, mais de 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 50 por aí, tá? Os Estados Unidos ficaram com 15% dos mortos do mundo de Covid. A maior potência do mundo, que não aceitou vacina, presidente Donald Trump, foram 15% das mortes do mundo. O Brasil 700 mil mortos. Foi o segundo país com mais mortos do mundo. Então foi um massacre, porque é o seguinte, eu faço a conta assim, ó, Estados Unidos tem uma área, é o quarto maior país do mundo. Primeiro país maior do mundo, Canadá, Rússia, 17 mil quilômetros quadrados. Segundo, China, com 9 milhões e 500, quase 9 milhões e 600. Terceiro, Estados unidos, um pouquinho menor que a China, um pouquinho menor, 9 milhões e 400 e pouco, ali juntando o Havaí lá, e enfim, o Alasca, né? E quarto, e aí, desculpa, China, China, Rússia, China, Canadá, depois Estados Unidos, né? E, desculpa aqui, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil é o quinto, tá certo? Brasil é o quinto do mundo. Só que vamos comparar por população, porque se for comparar por área, a área ajuda também, mas a Rússia tem muita área gelada, que não tem gente, enfim, você pode ter adensamento urbano, tá? Mas vamos lá. Os Estados Unidos tem uma população de 330 milhões de habitantes, numa área que é cerca de 9 milhões e 400 mil metros quadrados, tá? O Brasil tem 220 milhões, 230, vamos botar 220 milhões, né? Vamos botar 230 milhões, um pouco mais. Não foi feito o censo aí. Ou seja, numa área de 8 milhões e 500 mil metros quadrados, um pouco menor, tá? Se a gente fizer a população
né, faz a conta da população pelo número de mortos, o Brasil é campeão disparado, é um absurdo. Brasil, 350 mortos a cada 100 mil habitantes. É campeão total. Então, assim, a Covid foi uma matança da população, se a gente comparar em termos. Então, fica difícil confiar em dados governamentais do governo federal, até porque os estados tiveram que fazer um consórcio, né? Porque o governo se negava a dar os dados, né? Até o John Hopkins, que era a universidade que estava centralizando todos os dados de Covid no mundo, tirou o Brasil da relação, porque o Brasil era não confiável por aquela instituição, até que os governadores fizeram esse consórcio, reuniu o consórcio de mídia também, que ajudou, e começou a divulgar, aí o governo tem que voltar atrás. Mas a falta de informação, ela custa vidas, ela custa muito dinheiro. Então, o objetivo aqui não é ser contra o governo, mas é trazer informação, com simetria da informação, com qualidade, porque ano que vem nós temos aí previsão, a gente sempre alerta, porque isso foi avisado lá antes da Covid, tá? É, quando você vai ter uma crise mundial econômica, como teve em 2020, foi a Covid, mas ia ser outra coisa, esses dados econômicos indicam. Então, lá em 2019, antes de ter a crise que foi da saúde, a curva de juros dos Estados Unidos de longo prazo estava mais, ou seja, o juros de longo prazo pagava menos que o juros de curto prazo. E isso é insanidade. Isso indica que tá dando ruim. Se você empresta um dinheiro para 10 anos, você quer receber mais juros, não menos. Quando acontece esse fenômeno chamado inversão da curva de juros, ou seja, quando o juros de longo prazo fica menor que o de curto prazo, né, isso é um dos sinais que indica que vai dar ruim. E isso já vinha desde 2019. Quando o ouro começa a valorizar muito, o dólar, isso está em outro indicativo. Quem trabalha no mercado financeiro está antenado com essas coisas, estão vendo. A população não está vendo. E aí veio a crise da saúde, o mercado, você já estava com o quê? Você já estava com o seu sistema de imunidade baixo, né? Estava baixo. Veio a crise de saúde, detonou, né? A gente fala em termos de saúde, é isso, né? Já tinha aquela curva de juros indicando, mundo desacelerando, toda a situação, veio uma crise de saúde e aí detonou tudo. Então, o nosso objetivo é esse, né? Mas é mostrar que nós estamos numa situação fiscal muito delicada. Foi injetado no governo federal a título de salvar a Bolsa Família, enfim, nesse ano eleitoral, mas esse dinheiro, se você entrar lá, estou dando essa volta para explicar, esse dinheiro, se você entrar no orçamento, eu tentei entrar no orçamento aqui também, você vai ver que está tudo bonitinho, mas assim, o que, que é? É que o dinheiro que eles estão dizendo que está usado lá, para a saúde, para isso, para aquilo, está sendo usado para verba secreta, né? Que o presidente do debate falou que tinha lá 16 deputados da oposição, do partido da oposição, que receberam, mas cadê a lista? Mostra. Porque os meios de comunicação foram lá investigar municípios que receberam muito dinheiro. Isso aí você tem que aparecer. Não sabe quem foi que botou o dinheiro ali, mas sabe. E aí viu os municípios que receberam muito dinheiro e o outro que não, do lado. Dali você tira mais ou menos quem é não aliado, você vê, mas não pode comprovar. Então, dinheiro da saúde, dinheiro da educação, que estão contingenciando, está na mão de deputados e senadores. Nós estamos no parlamento do Brasil que está comandando, que eles eram fazer leis, né? Eles estão ali para controlar o presidente, e nós estamos ficando com o pires na mão, e ano que vem nós temos aí em torno de estimado, tá? Um rombo que pode chegar a 500 bilhões de reais. O PIB do Brasil está na faixa de 8 trilhões, né? Então, a gente está com rombo estimado aí, rombo, né? Déficit, que a gente tem que pagar essa conta, tá? Para o ano que vem, por causa desses auxílios. Só esse ano, o IDEC em São Paulo calculou que nos últimos 3 anos, né? Essa verba secreta foi do governo, com os deputados, né? 65 bilhões de reais de gasto de verba secreta. Ou seja, está na mão do deputado que você não sabe quem está gastando. E não sabe aonde está gastando. Não sabe o que nem aonde. Tá? E a gente está vendo a situação. Ano que vem nós fizemos essas dívidas para pagar o dinheiro do auxílio caminhoneiro, que eu não tenho nada a ver com isso, com o auxílio caminhoneiro, né? Eu não tenho nada a pagar o auxílio caminhoneiro. Fizemos o dinheiro para pagar o taxista, né? Que a população, você tem 30 milhões de pessoas com fome no país, e eu vou dar dinheiro para caminhoneiro, para taxista, tem uma coisa estranha, né? E eu falo isso porque eu estou na minha porta aqui, o pessoal do meu condomínio fazendo rateio, frontando, hoje teve reunião no condomínio, eu nem vou, no grupo,
fazer o que o mercado extra que fez, contratou uma escolta armada para tirar o pessoal da rua da calçada deles, para a calçada. Eles contrataram uma escolta armada, os mendigos lá, o pessoal que está na rua, vieram para a calçada do prédio aqui, né? Agora os condomínios estão se reunindo para contratar também pessoal armado, para tirar o pessoal da rua dali, né? E assim a gente vai viver nesse país em que uma pessoa que tem milhões atira na polícia, joga granada, enfim, faz tudo isso, ela não é algemada, não acontece nada, a polícia não vai entrar, enfim, né? Mas se fosse eu, né, com essa corzinha aqui, se fosse lá o Alan, o soldado aeronáutico que foi fuzilado, se for o Genivaldo, né, que a Polícia Federal matou o cara e ficou por isso mesmo, vai ficar aí. Então é isso que é importante a nossa votação, chamar as pessoas, né, para a gente escolher, porque está parecendo realmente que o Brasil está vivendo um país que lá fora, né, o que mais se fala, assim, é que o Brasil já é uma Venezuela, o Brasil não vai ser a Venezuela, já está sendo a Venezuela, né? Essa coisa das pessoas chegarem e matar outra por causa de partido, enfim, isso é a coisa que eu, assim, realmente está impressionante, né? Igreja, agora agrediram a TV Aparecida, pessoas agrediram o pessoal da TV Aparecida, eu nunca vi um negócio desse, uma católica, né? A igreja católica lá, desse da igreja Aparecida não foi o pessoal católico, foi, né, do candidato que mais uma participante na igreja parou a missa porque o padre falou que ela não concordava, porque o padre falava que tinha que defender uma pessoa que ela achava assim, assado. Então, nós estamos vendo isso aí, tá? Então, mas tudo isso tem impactos econômicos com o mundo e com a gente, tá? Esse impacto que eu falei, esses custos todos, o Brasil está pagando uma taxa de juros de 13,75% ao ano. Ou seja, todos esses números que eu falei para você aí, de 400 bilhões de rombo, de esse ano, só esse ano foi injetado aí, a título de Bolsa Família, caminhoneiro, 80 bilhões, nós estamos pagando uma taxa de 13,75, que é a tal da Selic. Quando você falava da Selic, ninguém sabe o que é isso aí. É a taxa de juros que o governo paga para pegar empréstimo, para pagar em até 12 meses. E que se o governo pega, quem paga a conta? Taxa que é o governo? Quem é o governo? Ele realmente dá onde que vai o dinheiro dos nossos impostos. Então, beijo para nós, beijo, abraço para nós, abraço. Ficou um pouco tarde, mas a gente vai esmiuçar isso aí com detalhe, tá? Mas são números que eu vou repetir aqui, acho que é uma palavra, né, que Darcy Ribeiro falava, né? Vocês, se não investirem em educação, ele foi o mentor do Centro Integrado de Educação Pública, que é chamado de CIEP, no Rio de Janeiro, que é mais coisa como o Brizolão, que eram as escolas que foram montadas para ser integral, né, em estrutura totalmente diferente, né? Era uma escola para 1.000 alunos, era um negócio realmente diferente. A criança estava às 7 da manhã, café da manhã, tinha almoço, tinha, enfim, saía de lá já com a janta para casa, passava o dia inteiro na escola integral, né? Que ninguém campou isso. Ele falava isso, né? Se a gente não investe em educação, que é o que está acontecendo cada vez mais, eu mostrei já que o orçamento do CNPq, que começou com 520 milhões em 2000, chegou a 2,4 bilhões em 2015, ele aumentou mais entre 2010 e 2015, e 2015 chegou a 2 bilhões, 4 bilhões. No ano seguinte, foi o ano do impeachment, o presidente ficou meio no tempo e outro meio, o orçamento do CNPq caiu para 1,3 bilhões. Né? O CNPq é o maior órgão de fomento à pesquisa do Brasil, é oficial, estatal. E a partir dali, em 2018, o orçamento do CNPq voltou ao valor de 520 milhões, mas só com a inflação você viu que não deu. Não, meu amor, é isso para a gente pensar, porque realmente educação é que vai transformar essa nação e saúde e bem-estar. Se o governo não está fazendo isso, realmente nós vamos ficar, não é Venezuela não, nós vamos ficar pior do que a Venezuela. Aquele abraço e vamos pensar que a gente tem que cuidar da democracia, da saúde, da educação e da alimentação, porque eu botei aí no Rio também, só o custo em 2008 do sistema penitenciário, lá em 2008, era de 3,6 bilhões por ano. Bilhões. Manter preso as pessoas, né? Esse custo aumentou, obviamente. A gente não vê isso. A gente quer prender todo mundo, mas só prende o pobre, né? Então já dá para entender, né? Porque se fosse um pobre, esse cara já tinha sido eliminado
A lei que o pessoal quer botar menoridade, não sei o quê, legal. Aí quando fala que o cara tem direitos humanos, direito, não tem que ter direito humano nenhum, não, né? Mas se for rico, ele não fica preso. Vai ter um problema psicológico, não sei o quê, não vai preso. Então, é isso aí. Um abraço, muito agradecido aí. Leilane, Eduardo, se tiver uma pergunta, pode fazer, eu posso responder. Se não, estou fechando, porque até passei demais, mas eu não podia deixar de deixar esses dados aqui, a gente comentar a importância de quanto que essas confusões políticas impactam no nosso bolso. Porque as pessoas só estão brincando de religião, de não sei o quê, de comunismo, socialismo, mas é você que tem que pensar assim, olha só, você prefere ser um capitalista rico, que é do americano lá, padrão de vida, né, PIB deles é 21 trilhões de dólares, o maior PIB do mundo. Você prefere ser o comunista, né, que tem um PIB de 15 trilhões de dólares quase, que é o chinês, é comunista lá o sistema, tá? Foi reeleito agora de novo o Xi Jinping, mas pelo partido. O pessoal não vota, o partido vota. 15 trilhões de dólares, tá certo? Só que quando faz poder de paridade de compra, o que é isso? Quanto que eu posso comprar? Não adianta eu ganhar os Estados Unidos, o maior PIB do mundo, e o custo de vida ser muito altíssimo, que é altíssimo. O plano de saúde é altíssimo, tá? Então, quando vai poder de paridade de compra, ou seja, quando que esse cara aqui pode comprar em relação ao PIB, o chinês faz assim, ó, para os Estados Unidos. Fica lá em cima, os Estados Unidos para baixo. Os Estados Unidos nem um segundo. Então, né? Ou você prefere ser o socialista da União Soviética que está melhor que a gente, tá? A escolha é sua. Então, as pessoas ficam pensando em vermelho, verde, azul, amarelo, e esquece que elas têm que ter o quê? O valor econômico, o poder, enfim, qualquer regime, né? E educação, que esses países investem, né? Não é à toa que eles têm, vão para o espaço, enfim, é a gente que escolhe, tá bom? Por isso que eu falo que a educação é o que liberta a gente para um mundo melhor, para a nossa vida, para o nosso casal, para os nossos filhos, para a nossa família, que é isso que liberta as pessoas. Um abraço, muito agradecido então, tá bom?